Você sabe que uma das coisas que quando a gente estuda a Bíblia, eu sou um estudioso, eu gosto muito de estudar a Bíblia, eu gosto muito de aprofundar em tudo que eu faço. É tanto que quando eu entendi, por exemplo, que eu ia ser um agente de viagem, que eu ia ter uma empresa de viagem, cara, se tem uma coisa que eu fiz foi viajar. Mas viajei. E hoje, conhecendo, sei lá, trocentos países e conhecendo muita coisa, eu não mando hoje um grupo para um país que eu não tenha ido. Mas eu entendi isso. Mas eu também entendi um chamado que eu tenho, que é um chamado de edificação. Sim. Então eu estudo muito a Bíblia, estudo. E uma das coisas assim que é um pouco triste até compartilhar isso, porque a Bíblia ela tem uma riqueza infinita. Uma vez eu escutei um pastor falando assim, a Bíblia é como um oceano sem praia. Imagina, não tem fim. E uma das coisas que a Bíblia tem é sobre a palavra. Amor, você tem vários amores, amor ágape, amor filéu, enfim, vários amores, amor eros, enfim. A palavra também. E tem várias palavras. E tem uma palavra que é a palavra falada, tem uma palavra que é a palavra rema, que é aquela que você entendeu, que é tanto que às vezes você lê a Bíblia, várias vezes quando você lê, você diz, eu nunca li isso aqui. Que ele foi a revelação. Rema, foi a revelação. Mas tem a palavra que não é, traduz como palavra, mas lá é mais ou menos assim, é uma palavra que te molda, uma palavra que te, na realidade o termo dessa palavra que é como se ela tivesse não te moldando, mas te tratando, te lixando, te mostrando. Então assim, uma coisa interessante, você falou, eu recebi essas palavras, nunca, mas elas estavam já te Elas moldando. são vivas, é verdade, exatamente. É tão fácil a gente enxergar o lixo e a bagunça das pessoas, mas a palavra ela consegue penetrar, ela vai além daquilo que é bagunça, além daquilo que é lixo, e ela vai te moldando, te lapidando, te fazendo ser quem você foi criado para ser. Eu acredito que eu vivi isso, você viveu isso. E quando a gente fala sobre propósito, eu acredito no seguinte, não é a gente que encontra o propósito, é o propósito que encontra a gente. Então a gente não fica desesperado, qual que é o meu propósito? Calma, ele vai surgir, a palavra que você recebeu está te preparando para isso. Mas das coisas que você ministra, que assim, sempre Deus dá características pra gente, né? Tem gente que gosta de ministrar, eu gosto muito de um pastor que você também com certeza conhece, que é o pastor Josué Gonçalves, para mim é uma referência de família, né? Aí quando você olha pastor Luciano Subirá, referência de palavra, de conhecimento, e por aí vai. Mas você tem alguma coisa mais latente, assim, que você gosta de... Você diz, cara, nisso aqui eu sou bom. Cara, a gente nunca tá satisfeito, né? A gente olha e fala, Deus, eu preciso melhorar aqui, preciso aqui, né, crescer um pouco mais. Eu venho de uma igreja com origem pentecostal. Então, assim, a gente fala assim, aqui é a igreja do glória, aqui é a igreja do aleluia, né? Assim, aqui não tem placa de silêncio. E é bom demais. Né? E é bom demais. Mas eu acho interessante o equilíbrio disso. Um dos pastores que eu tenho como uma referência para mim é o T. Jakes. Sim. E eu vi nele um conhecimento tão grande e aprofundado das Escrituras, né? Uma base teológica muito grande, com a revelação. Eu acho interessante isso. Então, alguém consegue trazer, porque às vezes parece que o poder e o estudo tão distantes, né? E aí, por muito tempo, houve essa divisão, né? Uns que eram mais apegados à palavra genuína e outros assim, não, tem que deixar o Espírito Santo fluir. Mas a gente olha, né, no Bispo T. Jakes, realmente essa pessoa que ele traz essa junção, o conhecimento e o poder. Então, quando você ouve uma mensagem dele, você está aprendendo, está absorvendo. O cara que tem uma mentalidade incrível, ele consegue trazer para o contexto atual e você, né, recebe aquilo como uma palavra rema para a sua vida. Então, esse tipo de palavra de ensinamento me atrai muito. E não que eu tenha alcançado isso, né, mas eu procuro trazer esse equilíbrio do conhecimento e numa linguagem em que as pessoas hoje elas possam ouvir, receber, entender que Deus tem um plano, um projeto, quer transformar, quer tirar dor. Enfim, a gente traz um pouquinho de esperança para as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui
várias vezes lá na igreja do Bispo T.D. Jakes, várias. Inclusive, eu tive lá agora, recentemente, com um grupo de pastores da Igreja Batista do Brasil. Uau. A gente foi lá, visitamos toda a estrutura da igreja, fazemos aquela imersão para as grandes igrejas da América, onde a gente leva pastores para visitar ali aquela região de Dallas, que é maravilhosa. Ali Preciso ir, hein? O Bible Belt, você está convidado. Bible Belt ali, aquela Oklahoma, Dallas, enfim. E aí, nós fomos na igreja, a gente sempre é muito bem recebido por eles, sempre muito bem recebido. E foi da penúltima vez que eu fui lá, a gente estava com 54 pastores, e ele disse assim, olha, eu tenho uma viagem marcada para... Ele tem, acho que um programa de entrevistas que ele grava lá na Califórnia. E ele disse assim, se eu não conseguir firmar a agenda com a nossa entrevistada, eu vou estar com vocês. Rapaz, eu nunca orei tanto para essa mulher ficar doente. Não, tô brincando. Era uma cantora famosa. Alguma coisa Senhor, poderia acontecer, uma encravada. Mas ela confirmou e ele não pôde estar conosco. Mas ele está toda hora nessa expectativa de estar com a gente. Eu já fiz caravanas também para as conferências dele. E aí nas conferências eles colocaram tradução por causa da nossa agência, da Bay Travel. Eu estive em Orlando, em uma das conferências dele, da Pastores e Líderes. Eu não falo inglês, né? Entendo muito ruim a língua. Mas ali a gente tinha a tradução simultânea. Você sabe que foi por causa da Bay Travel mesmo? Que eles colocaram, que a gente levou grupos demais, lá. Hein? E eles falaram assim, tem brasileiros, a gente vai por tradução. E aí eu tive contato com o time dele, eles são excepcionais. Agora eu vou te contar uma história legal. Porque você sabe, o T.D. Jakes é um homem muito ilustre. Sim. E sempre tem aquele cuidado, aquela segurança. Tem pessoas que confundem as coisas. Uma coisa é estrelismo. Isso é ruim, é nocivo. Mas outra coisa é questão de segurança. Você está uma pessoa pública, você não sabe quem está ali do seu lado. Exatamente. São milhares de pessoas. Tem vários pastores que sofreram atentados. Então, ele fica assim numa parte, digamos assim, mais isolada, com aquelas fitas de proteção, né? E tal, aquela coisa assim mais lá na frente, na primeira fileira. Aí eu cheguei com um grupo, acomodei todo mundo, sentei todo mundo e estava lotado. Foi em Tampa. O centro de convenções de Tampa é enorme, mas você acredita, não tinha uma cadeira para sentar. E eu fiquei em pé. E eu estava lá em pé, e aí eu murmurei com Deus. Eu confesso, eu tenho que confessar meu pecado, depois você ora por mim. Eu disse assim, meu Deus, eu acomodei todo mundo, e que injusto, não tem uma cadeira para mim sentar. E eu fiquei ali, você fica aquele negócio meio perdido assim. E aí Deus vem, cara, e Deus vem para te envergonhar a tua murmuração. Porque uma irmã disse assim, você tem lugar para sentar? Falei, não, irmã, tá bem chateada assim, tá? Não tenho e tal. E ela, então vem comigo. Aí eu segui. Aí ela abriu o isolamento lá. E ela foi me levando. E eu sento aqui. Ela, não, vem. Me colocou na primeira fileira perto do Bispo T.D. Jakes. Jesus! Coisa um pouquinho da unção aqui. E eu falei, Jesus, obrigado. Coisa boa é cuidar dos pastores. Sentei todo mundo lá atrás. Ai,